Então eu comecei a cantar no playback, né? Meu irmão comprava os playbacks para mim, meu pai fazia os playbacks lá para mim na fita, gravava na fita lá os playbacks. E aí, assim, é uma mistura a minha vida, porque hoje eu não canto o pentecostal, né? Mas eu já cantei pentecostal, já cantei sertanejo. Até sertanejo também, eu já cantei com meu irmão, fiz dupla com meu irmão à época. Então, assim, comecei no pentecostal. Então, eu tenho essa raiz pentecostal também. Até na minha forma de cantar, algumas intuições na minha forma de cantar. Tem um pouco do pentecostal. Na composição também tem um pouco dessa referência do pentecostal. E aí, depois que o meu irmão, o Daniel, nós viemos para Brasília na época, o Eliseu pediu para eu cantar com meu irmão, com o Daniel. E aí a gente começou a cantar na época, a gente era fã do Daniel e Samuel, e a gente queria ser o Daniel e Samuel, o meu irmão comprava os playbacks e a gente ensaiava as músicas do Daniel e Samuel. Então eu tive também essa referência do meio do sertanejo ali, né, que era Zé Marco Adriano, Daniel e Samuel. E aí depois que veio uma chave, assim, que meu irmão parou de cantar, eu tive que começar a cantar sozinho. Aí teve aquele período de adolescente, assim, que eu não queria cantar, que eu ficava muito tímido, não gostava de cantar, principalmente não gostava do estilo que eu estava cantando, que era sertanejo. Para mim, sertanejo era coisa de velho, não sei o quê, na época de adolescente, né? E aí eu dei uma parada, assim, de cantar, não quis... Mas veio uma virada, assim, de chave na minha vida musical, foi quando eu conheci o Thales Roberto, que foi em 2009. 2009. Isso. Aquele DVD 360. Não, foi ele primeiro lançou um CD na sala do pai. Na sala do pai. Depois ele fez um DVD ao vivo daquele CD. Mas muito bom. O Raízes foi antes? Não, o Raízes foi antes, eu conheci antes. Eu acho que eu conheci o Thales, foi no Raízes. O Raiz. Só que ninguém sabia quem era o Thales ali, sabe? A maioria assim, das pessoas ouviam essas músicas. Só gostava demais. Porque na época... fez uma releitura das músicas. Sim, muito bom, demais, muito bem feito. Tá doido. E a maioria das pessoas naquela época passava música por Bluetooth. E alguns celulares não recebia com o nome. Eu ouvia muito aquele CD Raízes do Thales lá, mas eu não sabia quem cantava. Eu não sabia quem cantava. Porque quando você mandava o Bluetooth, ele vinha com alguns códigos lá que não colocava o nome do cantor. E aí um amigo meu me passou esse álbum por Bluetooth uma vez, e aí eu escutei muito esse álbum. Aí teve uma vez que eu me inscrevi numa coisa lá da Graça Music, a gravadora. Lembro. E eles me mandavam as promoções dos cantores que estavam saindo, dos novos cantores que estavam sendo contratados pela gravadora. E chegou um e-mail para mim, acaba de sair CD na sala do pai, Thales Roberto e tal. Aí na época, não sei se vocês lembram, tinha o palco MP3 que dava para baixar algumas músicas lá. Aí eu fui no palco MP3 e falei, vou ver se é legal. E baixei o CD do Thales. Antes dele fazer aquele DVD, acho que tinha no máximo umas 2 semanas que ele tinha lançado o primeiro CD físico na sala do pai. E aí eu vi aquele CD, aquilo foi um estrondo na minha mente. Acertou tudo, né, velho? Muito diferente aquele álbum. Muito diferente. Muito diferente. Você ouvia as músicas assim, do início ao fim. E ele veio mudando o mercado totalmente. Também. Porque é um cara, tipo assim, que a gente vinha naquela época muito do pentecostal, de músicas mais congregacionais. Rolava muito diante do trono, né? Muito diante do trono. Diante do trono. E tinha músicas de celebrações. Tinha o Fernandinho, que é aquela vibe mais... Só que era mais rock. Era mais rock. A maioria do que tinha, acho que no meio do gospel, assim, de músicas mais animadas e diferentes, era do rock, que era David Keelan, Fernandinho, do rock. Oficina de 3, que era mais rock. Não tinha aquela vibe do soul mesmo, igual o Thales fazia. Aí quando eu vi a primeira... De braços diferente, né, velho? Não, toda diferente, né, cara? Não tinha aquela construção, aquela sequência lógica que você vai fazer, né? Tipo, começou lentinho aqui e mete uma pauleira, depois volta pra lentinho de novo. É muito diferente. Foi um choque, velho. Muito diferente. Ali foi onde começou, assim, a abrir a minha mente pra começar a estudar a música mesmo. Foi aquele álbum dele. Foi em 2000, acho que eu ouvi aquele álbum dele a primeira vez em 2009. Foi em 2009, que ali eu comecei a me interessar pra pegar as músicas dele. Aí foi onde eu comecei a estudar guitarra. Que eu gostava muito de ouvir algumas coisas de groove. E eu já estava me interessando pela guitarra, de estudar guitarra, estudar alguns guitarristas, tal, de ver algumas coisas. E eu comecei a estudar aquela vibe do groove, assim. E aí, quando eu ouvi aquele álbum dele, e eu pirei mais ainda quando eu descobri que tem uma música lá, aquela primeira versão da Deus da Minha Vida, ele toca tudo sozinho, não sei se vocês sabem. No álbum é ele que toca tudo, guitarra, baixo, bateria. Aí eu fiquei mais doido ainda. Eu falei, cara, eu quero ser igual esse cara. Muito musical, né? Muito musical. Eu quero aprender a tocar tudo também. Aí foi onde eu comecei a me interessar por estudar música. Eu falei, não, vou começar a estudar mais guitarra, né? Eu já tocava violão legal ali. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Comecei a estudar guitarra. Aí comecei a estudar guitarra mesmo. Passava, meu irmão
meu irmão me incentivou muito também na época, né? Ele comprou uma guitarra para mim, eu falei, não, eu preciso de uma pedaleira. Ele comprou uma pedaleira para mim aprender a estudar, me colocou na aula na época. E aí eu comecei a estudar bastante aquele CD do Thales. E aí foi assim, você estava perguntando sobre referência, então foi uma das referências assim, que abriu mais a minha mente. Só que a minha construção musical e ministerial veio dessa mistura, pentecostal com sertanejo, depois virou worship, aí veio o pop com Thales, depois virou worship. Então 5 referências que dá pra fazer um bolo. Vai virar essa mistura, esse rapaz super poderoso aí, né, velho? Uma mistura Massa de tudo. demais.